Há momentos na vida de uma mulher em que ela percebe que está jogando um jogo em que as regras sempre favorecem a outra. Momentos em que ele entende que sua generosidade emocional, sua disponibilidade constante e sua capacidade de perdoar se tornaram as razões exatas pelas quais ele não a valoriza como deveria. Se você está lendo estas palavras, provavelmente já chegou àquela encruzilhada em que sabe que algo precisa mudar, mas não sabe exatamente o que. Carl Jung, o brilhante psiquiatra suíço que revolucionou nossa compreensão da mente humana, desenvolveu conceitos que vão muito além da terapia tradicional. Sua compreensão da psique masculina, do ego e da dinâmica de poder inconsciente nos oferece ferramentas poderosas para transformar não apenas a forma como nos relacionamos uns com os outros, mas como somos percebidos. Jung entendeu que o ego masculino opera sob mecanismos específicos de sobrevivência psicológica e que quando uma mulher entende esses mecanismos, ela pode escolher conscientemente como interagir com eles. A indiferença estratégica não é crueldade, não é manipulação, não é vingança. É a aplicação consciente de princípios psicológicos profundos que Jung identificou no comportamento humano. É a arte de criar um espaço emocional onde seu valor se torna aparente precisamente porque você não está gritando com ele, onde sua importância cresce porque você não está implorando por isso, onde o medo de perder surge porque você finalmente entende que não precisa provar seu valor. Jung falou do conceito de sombra, aquela parte de nós que preferimos não reconhecer. Nos relacionamentos, a sombra masculina inclui o medo profundo de não ser suficiente, de perder o controle, de enfrentar a própria vulnerabilidade. Quando um homem sente que pode prever suas reações, quando ele sabe que você sempre estará lá, não importa como ele a trate, sua sombra relaxa. Seu ego infla porque ele tem a certeza de seu poder sobre você. Mas quando você introduz a indiferença estratégica, você está ativando diretamente os medos da sombra que ele prefere manter adormecido. O recuo calculado é a primeira manifestação dessa sabedoria junguiana. Não se trata de desaparecer dramaticamente como um adolescente ferido, mas de criar uma ausência tão sutil que ele não pode rotulá-la como punição, mas tão real que ele não pode ignorar o vazio que você deixa. Jung entendeu que a mente humana preenche espaços vazios com seus próprios medos e projeções. Quando você se aposenta graciosamente e sem explicação, sua mente começa a criar histórias, e essas histórias raramente são calmantes para o seu ego. O momento exato dessa retirada é crucial. Nunca deve coincidir com um conflito ou uma crise, porque então ele terá uma explicação racional que protege seu ego. O poder está em se afastar de você quando tudo parece normal, quando a conexão existe, quando ele se sente seguro. É aí que o vazio ganha significado. Não há drama para justificar sua ausência, nenhuma discussão para explicar sua distância. Apenas uma vida sua que parece estar se movendo em direções que ele não controla. Jung também falou de projeção, aquele mecanismo inconsciente em que atribuímos aos outros o que não queremos ver em nós mesmos. O espelho invertido aproveita precisamente esse mecanismo, quando você reflete exatamente a energia que ele lhe dá. Mas de um lugar de controle e não de reação, você o está forçando a confrontar seu próprio comportamento. Não do lugar da vítima que reivindica, mas da posição de alguém que simplesmente devolve a mesma moeda. A diferença entre vingança e espelho invertido está na intenção e na energia. A vingança vem da dor e busca ferir. O espelho invertido vem da sabedoria e busca educar. Quando ele experimenta o peso do vazio que estava tentando provocar, quando sente a distância que ele mesmo criou, seu ego perde o combustível de que precisa para se manter inflado. Jung sabia que o ego masculino requer validação externa constante. E quando essa validação é reduzida ao mesmo nível que ele oferece, começa o processo de autoavaliação que ele tanto teme. A linguagem da calma inabalável é talvez o aspecto mais poderoso da indiferença estratégica. Jung estudou extensivamente como o ego masculino reage a diferentes tipos de energia feminina. Ele descobriu que, embora o drama e a emotividade possam inflar temporariamente seu senso de poder, a calma serena o desarma completamente. Não tem as ferramentas para lutar contra algo que não reage. Não pode vencer uma guerra contra alguém que se recusa a participar do conflito. Essa calma não é frieza emocional ou repressão. É a expressão de uma força interior tão sólida que não se move diante das tentativas de provocação. É a manifestação de uma mulher que entendeu que sua paz interior vale mais do que qualquer reação que ele espera obter. Jung teria reconhecido nessa atitude a integração da função superior do indivíduo, essa capacidade de observar sem ser varrido pelas correntes emocionais do momento. Toda vez que você permanece calmo diante de suas tentativas de perturbá-lo, você está comunicando algo profundo em seu inconsciente. Você está dizendo a eles que não precisa se defender porque não se sente atacado, que não precisa provar seu ponto de vista porque seu valor não está em disputa, que você não precisa da validação deles porque seu centro emocional está em outro lugar. Essa comunicação inconsciente é mais poderosa do que qualquer argumento verbal,
porque fala diretamente com aquela parte primitiva do seu cérebro, que está constantemente avaliando quem tem o poder no relacionamento. O reforço invisível leva a indiferença estratégica a um nível mais sofisticado. Jung entendeu que a mente masculina está constantemente procurando padrões e conexões causais. Quando um homem vê uma mulher mudar ou evoluir, ele imediatamente procura vincular essa mudança a algo que ele fez ou deixou de fazer. Se você encontrar essa conexão, seu ego pode relaxar porque mantém um senso de controle sobre a situação. Mas quando suas mudanças e seu crescimento não têm explicação que o inclua, quando sua evolução parece orgânica e autônoma, sua mente entra em um estado de alerta que alimenta diretamente o medo de perdê-lo. Esse conceito está intimamente relacionado ao que Jung chamou de processo de individuação. Esse caminho para se tornar quem você realmente é, independentemente das expectativas ou necessidades dos outros. Quando ele vê que seu processo de crescimento pessoal não gira em torno de seu relacionamento com ele, quando ele observa que você tem fontes de satisfação, validação e propósito que existem, completamente fora de sua influência, seu ego começa a questionar sua relevância em sua vida. Os micromistérios que você cria não são jogos mentais ou manipulações baratas. Eles são a expressão natural de uma vida rica e complexa que não precisa ser completamente transparente para todos. Jung sabia que o mistério é inerente à individualidade autêntica. Uma mulher que está se tornando quem ela realmente é, não pode ser completamente previsível porque ela mesma está em processo de descoberta contínua. O sinal final é a arte de encerrar cada interação de tal forma que a última impressão que você deixa ative sua insegurança em vez de confirmar sua segurança. Jung estudou como a mente humana processa e armazena experiências emocionais. Ele descobriu que tendemos a lembrar as últimas sensações de um encontro com mais intensidade, especialmente se essas sensações eram incompletas ou geravam algum tipo de tensão não resolvida. Quando você interrompe uma conversa em seu ponto mais alto, quando sai antes que a energia acabe, quando deixa uma pergunta em aberto em vez de encerrar com total tranquilidade, você está acessando esse mecanismo psicológico natural. Sua mente fica trabalhando com você por dentro, tentando resolver o que ficou inacabado, preenchendo os espaços vazios com projeções que raramente são favoráveis à sua tranquilidade emocional. Mas talvez o aspecto mais transformador da indiferença estratégica seja a consistência inabalável. Jung entendeu que a verdadeira mudança psicológica requer tempo e repetição. Um novo padrão precisa ser instalado profundamente na psique antes que possa gerar transformações genuínas na dinâmica relacional. Isso significa que a indiferença estratégica não pode ser um gesto único ou uma estratégia temporária. Deve se tornar uma nova maneira de se relacionar consigo mesmo e com ele. Essa consistência não é rigidez, é a expressão de uma nova compreensão de seu próprio valor. É a materialização de normas internas que deixam de ser negociadas por receio de perderem a atenção. É a manifestação de uma mulher que integrou a sabedoria de Jung sobre o poder da individualidade autêntica diante das demandas do ego dos outros. O ego masculino é projetado para testar limites e buscar controle por meio de vários mecanismos psicológicos. Jung identificou que quando esses mecanismos encontram resistência consistente, quando encontram uma força que não cede, mas também não contra-ataca, eles começam a respeitá-la. Não por escolha consciente, mas pelo reconhecimento inconsciente de que encontraram algo que não podem dominar. Sua consistência inabalável comunica algo fundamental ao seu sistema nervoso primitivo. Diz a ele que você mudou de nível, que não está mais operando por necessidade ou medo, que seu centro emocional mudou para um lugar onde sua aprovação é bem-vinda, mas não essencial. Essa comunicação não verbal é mais poderosa do que qualquer declaração, porque fala diretamente com aquela parte dele, que está constantemente avaliando a realidade das situações. Jung sabia que as verdadeiras transformações psicológicas são reconhecidas não pelo que dizemos, mas pela forma como nos movemos no mundo. Quando sua indiferença estratégica se torna seu novo normal, quando você para de fingir desapego para realmente experimentá-lo, quando sua vida se torna tão cheia de propósito próprio que sua presença ou ausência não determina seu estado emocional, algo muda na dinâmica fundamental do relacionamento. O medo de perder que você procura despertar não é pânico irracional ou dependência emocional. É o reconhecimento inconsciente de que ele encontrou alguém cujo valor não é determinado por sua capacidade de retê-lo. É a percepção de que você está operando a partir de um lugar de totalidade interior que torna a sua empresa um presente, não uma necessidade. É o entendimento de que, se ele quer um lugar em seu mundo, ele terá que conquistá-lo com ações consistentes e respeito genuíno. Jung falou do conceito de função transcendente, aquela capacidade da psique de criar novas possibilidades a partir de tensões aparentemente irreconciliáveis. A indiferença estratégica é precisamente isso, uma função transcendente, que transforma a tensão entre amor e respeito.
próprio entre conexão e autonomia, entre disponibilidade e autoestima, em uma nova forma de se relacionar que honra tanto sua capacidade de amar, quanto sua necessidade de ser valorizado. Quando você domina essa sabedoria, quando a indiferença estratégica se torna uma segunda natureza, algo bonito acontece. Você para de precisar que ele mude para se sentir bem consigo mesmo. Você para de esperar que ele reconheça seu valor para experimentá-lo. Você para de depender do comportamento deles para determinar seu estado emocional. Paradoxalmente, é justamente essa independência emocional que desperta nele a necessidade de ter certeza de que você não vai deixá-lo para trás. Jung entendeu que o verdadeiro poder nos relacionamentos não vem da capacidade de controlar o outro, mas da capacidade de controlar a si mesmo. Não vem de ser indispensável para outra pessoa, mas de ser tão completo em sua própria vida que sua presença é um valor agregado, não uma necessidade básica. Não vem de provocar medo por meio de ameaças ou dramas, mas de inspirar respeito por meio da demonstração consistente de que seu bem-estar não depende de sua validação. A indiferença estratégica, vista através das lentes da psicologia junguiana, é muito mais do que uma tática relacional. É um caminho para a individuação, para se tornar a versão mais autêntica e poderosa de si mesmo. É o processo de integrar sua sombra, reconhecer seu valor intrínseco e se relacionar a partir de um lugar de totalidade e não de falta. É a manifestação de uma mulher que entendeu que o amor verdadeiro não exige a anulação de si mesma, que o respeito não é implorado mas inspirado, que o medo de se perder surge naturalmente quando você descobre que não precisa de ninguém para completá-lo. Quando você chega a esse ponto, quando a indiferença estratégica se torna sua essência natural, você descobre algo extraordinário. Você não está mais tentando fazer com que ele o valorize. Você está simplesmente sendo tão valioso que o reconhecimento deles se torna inevitável. Você não está mais lutando contra o ego deles. Você está simplesmente vivendo uma vida tão rica e significativa que o ego deles não é mais sua preocupação. Você não está mais procurando despertar o medo de perder. Você está simplesmente sendo tão genuinamente independente que esse medo surge como uma consequência natural de sua autenticidade. Esta é a verdadeira sabedoria de Jung aplicada aos relacionamentos modernos. A compreensão de que o poder não é tomado, ele é cultivado. Esse respeito não é exigido, é inspirado. Esse amor verdadeiro não surge do medo da perda, mas do reconhecimento do valor genuíno. Que uma mulher que se conhece, que se valoriza, que se cuida, é uma força da natureza que transforma tudo o que toca, a começar pela percepção que os outros têm do que significa merecê-la. A indiferença estratégica, a sua declaração silenciosa de que você entendeu quem você é, que integrou seu poder pessoal, que transcendeu a necessidade de validação externa para confirmar o que já sabe internamente. É a sua maneira de comunicar sem palavras que sua presença na vida de alguém é um privilégio que deve ser honrado, que seu tempo é um recurso valioso que deve ser respeitado, que seu amor é um presente que deve ser valorizado. Quando ele sente essa mudança, quando percebe que você não está mais orbitando seu ego, mas criando sua própria gravidade emocional, quando percebe que você poderia escolher estar em qualquer lugar, mas escolhe estar lá, sua perspectiva muda fundamentalmente. O medo de se perder não surge da insegurança ou da manipulação, mas do reconhecimento inconsciente de que você encontrou alguém cujo valor é real, cuja presença é significativa, cuja ausência seria uma perda genuína. Esta é a transformação que Jung teria celebrado. Não a de uma mulher que aprende a manipular melhor, mas a de uma mulher que aprende a ser mais autenticamente ela mesma. Não alguém que desenvolve melhores táticas para controlar os outros, mas alguém que desenvolve uma melhor capacidade de se controlar. Não o de uma pessoa que aprende a inspirar medo, mas o de uma pessoa que aprende a inspirar respeito por meio de seu exemplo de autoestima genuína e consistente. Quando você integra totalmente esses princípios, quando a indiferença estratégica se torna sua maneira natural de se mover no mundo, você descobre que não precisa mais de estratégias, porque se tornou a estratégia. Você não precisa mais de técnicas para ser valorizado, porque desenvolveu tanto valor interior que reconhecê-lo se torna inevitável para qualquer pessoa que tenha a capacidade de apreciar a autenticidade. Você não precisa mais despertar o medo de perder porque desenvolveu uma conexão tão grande consigo mesmo que perder sua presença seria objetivamente uma perda significativa para qualquer um que tenha tido a sorte de experimentá-la. Esta é a verdadeira liberdade que Jung imaginou para todos nós. A liberdade de ser completamente você mesmo, de se relacionar a partir da plenitude, de amar sem perder a identidade, de ser valorizado sem ter que implorar por reconhecimento. É a liberdade de uma mulher que integrou sua sombra, desenvolveu sua individuação e aprendeu a navegar nos relacionamentos, a partir de um lugar de autêntico poder pessoal que transforma tudo que ela toca,
começando por si mesma. Jung também desenvolveu o conceito de sincronicidade, aqueles momentos significativos em que eventos externos refletem nosso estado interno. Quando você começar a aplicar a indiferença estratégica de um lugar autêntico, começará a notar sincronicidades poderosas, oportunidades que surgem justamente quando você precisa fortalecer sua independência, pessoas que entram em sua vida para lembrá-lo de seu valor, situações que confirmam que você está no caminho certo para sua individuação. Jung entendeu que quando nos alinhamos com nossa verdade mais profunda, o universo conspira para apoiar esse alinhamento. A função do sentimento, de acordo com Jung, é uma das 4 funções psicológicas básicas que usamos para tomar decisões. Muitas mulheres superdesenvolveram essa função, a ponto de tomar decisões com base apenas em como os outros, especialmente os homens em suas vidas, se sentem. A indiferença estratégica ajuda a equilibrar essa função com o pensamento, a intuição e o sentimento, permitindo que você tome decisões mais holísticas que honrem seus sentimentos e seu bem-estar objetivo. Quando você equilibra sua função de sentimento, você para de se perguntar apenas como ele se sentirá se eu fizer isso, e começa a incluir perguntas igualmente importantes, como vou me sentir se não o fizer? O que minha intuição diz sobre essa situação? Que evidência objetiva eu tenho de que esse comportamento é benéfico para mim? Essa integração de funções faz parte do processo de individuação que Jung considerava essencial para o desenvolvimento psicológico completo. O conceito junguiano de pessoa, aquela máscara social que usamos para navegar pelo mundo, também desempenha um papel crucial na indiferença estratégica. Muitas mulheres desenvolveram uma persona de a noiva perfeita ou a mulher compreensiva que, embora socialmente aceitável, pode estar traindo sua essência autêntica. A indiferença estratégica convida você a examinar quanto do seu comportamento de relacionamento vem de sua persona social versus quanto vem do seu eu autêntico. Jung sabia que quando vivemos muito da pessoa e nos desconectamos de nosso verdadeiro eu, criamos as condições perfeitas para relacionamentos desequilibrados. Ele vê em você a máscara que você criou para agradá-lo, não a mulher real que você é. E seu inconsciente registra essa incongruência como algo que ele pode manipular. A indiferença estratégica reconecta você à sua essência autêntica, permitindo que ele interaja com você em vez de sua persona social. Os arquétipos junguianos também oferecem uma perspectiva rica para entender a dinâmica da indiferença estratégica. O arquétipo da mãe, por exemplo, pode se manifestar de forma desequilibrada nos relacionamentos amorosos quando uma mulher constantemente nutre, protege e perdoa um homem como se ele fosse seu filho. A indiferença estratégica ativa outros arquétipos mais poderosos. A rainha, que conhece seu valor, o sábio, que age com profundo conhecimento, a guerreira, que protege seus limites. O arquétipo do Animas, a parte masculina do inconsciente feminino, de acordo com Jung, também é fortalecido pela indiferença estratégica. Um ânima saudável lhe dá a capacidade de ser direto, de tomar decisões firmes, de manter limites claros. Quando seu ânima está integrado, você não precisa procurar essas qualidades em um homem externo porque você as desenvolveu internamente. Essa integridade psicológica é profundamente atraente para a psique masculina, porque sugere totalidade em vez de dependência. Jung estudou extensivamente os sonhos como janelas para o inconsciente. Quando você começa a aplicar a indiferença estratégica de forma consistente, seus sonhos podem refletir essa transformação interior. Símbolos de poder pessoal podem aparecer: animais fortes, paisagens elevadas, situações em que você está no controle. Esses sonhos não são acidentais. Eles são a confirmação do seu inconsciente de que você está recuperando o seu autêntico poder pessoal. A neurose, de acordo com Jung, surge quando há um conflito irreconciliável entre as demandas do inconsciente e as expectativas conscientes. Muitas mulheres desenvolvem neuroses relacionais porque conscientemente querem ser amadas e valorizadas, mas inconscientemente se comportam de maneiras que comunicam desespero e baixa autoestima. A indiferença estratégica resolve essa neurose, alinhando seu comportamento consciente com seu desejo inconsciente de ser respeitado e valorizado. Jung também falou de compensação, o mecanismo pelo qual o inconsciente equilibra atitudes conscientes extremas. Se você tem sido conscientemente e excessivamente complacente e disponível, seu inconsciente pode compensar gerando impulsos para rebelião ou hostilidade. A indiferença estratégica oferece um caminho mais elegante para essa troca, permitindo que você expresse seu poder pessoal sem cair em extremos destrutivos. A individuação, o processo central da psicologia junguiana, não é um evento, mas um modo de vida. Toda vez que você escolhe seu bem-estar em vez de seu conforto, toda vez que você mantém um limite apesar de sua resistência, toda vez que você se move de seu centro em vez de reagir ao seu comportamento, você está dando mais um passo em seu processo de individuação. E, paradoxalmente,
É esse crescimento em direção à sua individualidade autêntica que o torna mais atraente e valioso em qualquer relacionamento genuíno. Jung entendeu que os relacionamentos mais profundos e duradouros ocorrem entre indivíduos que fizeram seu trabalho interior, que conhecem a si mesmos, que integraram seus aspectos sombrios e que podem se relacionar a partir da totalidade e não da falta. A indiferença estratégica não é o fim do jogo, é o começo do relacionamento de um lugar tão autêntico e poderoso que apenas conexões verdadeiramente significativas podem ser sustentadas em sua presença.